Nesse problema, iremos discutir a situação que envolve a força de atrito. Em geral, poucos estudantes conseguem distinguir a diferença entre a força de atrito estático e a força de atrito cinético. Isto acontece principalmente por acharem que o valor da força de atrito estático depende do coeficiente de atrito e da normal. O objetivo desse problema é exatamente fazer essa discussão, mostrando que nem sempre a força de atrito estático terá esse valor. Vamos ao enunciado do problema. Em laboratório que conduz experiências sob atrito, um bloco de 135 newtons repousa sobre uma superfície horizontal rugosa que é puxada por um fio horizontal. Isso está mostrado na primeira figura. A força de puxar cresce lentamente até que o bloco começa a se mover e continua a aumentar depois disso. A figura mostra um gráfico da força de atrito em função da força de puxar P. Item A. Identifique as regiões em que ocorrem o atrito estático e o atrito cinético. Item B. Ache os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a mesa. E item C. Por que o gráfico se inclina de baixo para cima na primeira parte e depois se nivela? Como seria o gráfico se um tijolo de 135 newtons fosse colocado sobre o bloco e quais seriam os coeficientes de atrito neste caso? A fim de determinar as regiões onde os dois tipos de força de atrito atuam, precisamos dar alguns esclarecimentos. Denominamos de força de atrito estático a força que ocorre entre duas superfícies em contato na situação em que o corpo sujeito a uma força externa aplicada permanece em repouso. Certamente, a força externa necessária para colocar o objeto em movimento depende das condições da superfície de contato. Assim, por exemplo, se um objeto estiver sobre o gelo, tirar o corpo do seu estado de repouso será muito mais fácil do que se ele estivesse sobre uma superfície rugosa, uma estrada de areia, digamos. É evidente que quanto maior for a massa do objeto, maior deverá ser a força aplicada para movimentá-lo. Agora, observe que, independente da massa e das condições das superfícies, enquanto o objeto estiver em repouso, a força de atrito deverá ter o mesmo valor que a força aplicada. E é isso que vemos no gráfico da figura. Veja que se a força P for igual a 15 newtons, a força de atrito será igual a 15 newtons. E se a força P for igual a 50, a força de atrito será igual a 50 newtons. E essa igualdade permanece até que o corpo fique na iminência de deslocamento. E o que significa isso? Queremos dizer, com iminência de deslocamento, que a força de atrito estático alcançou seu valor máximo e que esse valor depende do coeficiente de atrito estático entre a superfície. Qualquer força maior que esse valor máximo irá colocar o corpo em movimento. No gráfico, observamos que quando a força P atinge o seu valor de 75 newtons, a força de atrito atinge o seu valor máximo e esse valor, além do coeficiente de atrito estático, irá também depender da força normal que a superfície exerce sobre o objeto. Assim, o valor da força de atrito estático nem sempre é constante e nem sempre depende explicitamente do coeficiente de atrito. Por obedecer uma condição de equilíbrio, o seu valor será igual ao da força aplicada até que atinja o seu valor máximo. É isso que vemos no gráfico, pois observamos que quando P for igual a zero, a força de atrito é igual a zero. E quando P for igual a 75 newtons, a força de atrito estático terá o mesmo valor. A partir daí, o corpo entra em movimento e o atrito passa a ser cinético. E a força de atrito, independentemente do valor da força aplicada, irá permanecer constante, tendo um valor que depende do coeficiente de atrito cinético e da força normal. No gráfico, vemos que para P maior do que 75 newtons, a força de atrito cinético será sempre igual a 50 newtons. Estas condições serão usadas para que determinemos os coeficientes de atrito estático e cinético. Quando a força atinge o seu valor máximo, iminência de deslocamento, este valor será dado pela equação 1, ou seja,
a força de atrito máxima é igual a μ estático vezes a normal, que é igual a μ estático vezes a força gravitacional. Como a força gravitacional é igual à força normal que a superfície exerce sobre o objeto, podemos substituir os valores para determinarmos o valor de μe como dado pela equação 2, onde encontramos que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,566. Atenção! O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional e, portanto, não tem unidade. Para determinarmos o coeficiente de atrito cinético, usaremos a equação 3 e, substituindo os valores numéricos, obtemos que o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,370. O coeficiente de atrito cinético para uma determinada superfície é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Para concluir, iremos discutir a situação onde a massa do objeto é dobrada. No item A, devido ao fato da condição de equilíbrio, o coeficiente angular da reta será igual a 1. Este fato é verdadeiro para esta situação, como pode ser observado no novo gráfico que a representa. Assim, chegamos à seguinte conclusão. A curva do item C terá a mesma forma que a do gráfico do item A, mas os valores da força de atrito estático máximo e da força de atrito cinético serão dobrados, uma vez que a massa do corpo foi dobrada. E assim já discutimos que quanto maior for a massa do objeto a ser movimentado, maior deverá ser a força necessária para tal. Desse modo, encerramos a nossa discussão sobre esse problema, onde esperamos que, a partir de agora, a questão sobre a diferença entre força de atrito estático e força de atrito cinético tenha sido completamente compreendida.